A graça e a paz de Cristo seja muito bem-vindo ao propósito. 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito está baseado no livro de Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, se chama Tehillim. Tehillim se escreve Tehillim e Tehillim quer dizer louvores. O livro de Salmos, ele não é dividido em capítulos. Na tela, você está vendo o capítulo 24, mas na verdade, quando você fala do Salmo, você deve falar no singular, Salmo 24. Por quê? Cada salmo é único. Você pode dizer também assim, Salmo de número 24. Por quê? O livro de Salmos é uma reunião de 150 louvores a Deus. Esses louvores nem sempre são palavras de alegria. Existem salmos que falam de alguém que se sente longe de Deus, que se sente como se Deus lhe tivesse abandonado, como por exemplo o Salmo 13, em que o escritor diz assim: Até quando o Senhor estará longe de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Existem salmos que falam de momentos de tristeza. O Salmo 4, o Salmo 3 fala de momentos de perseguição. Existem salmos que confessam pecados. O Salmo 73 foi escrito por Asaf e ele confessa que ele olhou para o mal e sentiu inveja, pensando que o caminho do mal prospera e o caminho dele, que era justo, não estava prosperando. Mas ele termina o salmo louvando a Deus, reconhecendo que ele está com Deus e que no final de tudo, o ímpio, aquele que está longe de Deus, por mais que prospere, no final ele acaba ficando longe de Deus e perdendo a salvação. Então, o livro de Salmos, ele traz 150 composições de homens que viveram no passado e tiveram o seu relacionamento com Deus. Por isso que cada salmo nos ensina algo para o nosso crescimento no relacionamento com Deus. E hoje é o dia 24 desse propósito. Nós estabelecemos um propósito de 150 dias pela orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos orientou a gravar esse conteúdo com o propósito de renovar a fé e trazer fortaleza espiritual pelo estudo de cada um dos salmos, um por dia. E hoje vamos ler o Salmo 24. O Salmo 24, ele nos ensina que Deus é o dono dos céus e da terra. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós temos uma tendência de pensar que Deus não é dono de nada e que a terra é daquele que é o esperto, porque ele engana, corrompe, mente, mas isso é uma mentira, porque o corrupto, aquele que trapaceia, que é desonesto, que faz o mal ao próximo, ele se verá com Deus, porque há um dia em que Deus fará um julgamento final. Veja que o versículo 1 fala: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra. Ele é o dono da terra e a sua plenitude. Ele é o dono de toda a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus é dono de mim, é dono de você, é dono de todos. Ele é dono do ímpio também. Quando o ímpio desonra a Deus, Deus prepara ele para o caminho da perdição. E Deus prepara o justo para o caminho da salvação. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Creia que o Senhor é soberano. Quando você passa por uma situação ruim, você pode pensar assim: Deus esqueceu de mim. O salmista que escreveu o Salmo 13 escreveu isso. Até quando te esquecerás de mim? Será que é para sempre? Ele orava e tinha a impressão, diante das lutas e dos problemas e desafios, que Deus o havia abandonado. Mas Deus estava com ele. Tanto que no final do Salmo 13 ele fala: Mas eu
ainda cantarei e louvarei ao Senhor. Então ele termina o salmo sabendo que Deus ainda está com ele. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus está longe, que Deus não tem poder nenhum, de que Deus não vai fazer nada, de que Deus esqueceu, de que Deus nem tem tanto poder assim, mas tudo isso está errado. Veja o versículo 1 fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O seu vizinho, aquela pessoa que é corrupta, aquela pessoa que é mentirosa, o seu colega de trabalho que faz a coisa errada, haverá um acerto de contas com eles, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Salmo 24 fala que Deus é realmente soberano, o poder é totalmente dele e ele tem o tempo certo de colher a justiça dos que praticam o mal e também de abençoar os que praticam o bem. Creia no Senhor. Essa é uma das aplicações do Salmo 24. Versículo 2: porque foi ele que fundou, ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Imagine, Deus fez a porção seca, a terra, estar sobre os mares e sobre os rios. Deus faz coisas extraordinárias, ele faz coisas incríveis. Ele pode fazer milagres. Imagine que a terra está sobre águas. Como que é possível isso, se não é pelo poder de Deus? É Deus que realmente cria o mundo e é realmente Ele que tem poder de fazer coisas incríveis, coisas extraordinárias. Agora, nós colocamos em azul os versículos 1 e 2, porque esses versículos 1 e 2 falam que o Senhor é o Todo-Poderoso e foi Ele que fundou a terra. Agora, nós vamos por uma segunda parte do Salmo 24. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da tua salvação. 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, Selá. Então nós lemos o versículo 3 ao 6, e nesse texto ele está pintado em amarelo, porque todo esse texto fala sobre quem é que vai morar no céu. Então a composição, a organização do Salmo 24 é a seguinte, versículos 1 e 2. O Senhor é verdadeiramente poderoso, Ele é o dono da terra. Ele é o dono de tudo que existe na terra e de todo mundo que mora na terra. Porque foi Ele que fundou a terra, Ele é o Criador. Aí na segunda parte, do versículo 3 ao 6 é: se Deus é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, então nós devemos estar do lado dele. E quem é que pode estar do lado dele? Quem é que subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É quem é que vai estar do lado desse Deus Todo-Poderoso? E ele explica no versículo 4: aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos fala das nossas obras. Não é limpo de mãos no sentido de ter as mãos limpas, mas é no sentido de que as obras que você pratica correspondem à verdade, à justiça, à fidelidade, ao amor ao próximo, ao prestar o melhor serviço que você pode, independente da função que você ocupa. É o nunca desejar o mal contra o próximo, é não fofocar, não falar mal a respeito de ninguém, não difamar, não injuriar. Difamar é destruir a reputação, a fama de alguém. Injuriar é xingar uma pessoa e diminuir a honra dela, seja porque, por que motivo for. Tem pessoas que gostam de fazer zombarias com relação a pretos, com relação a pobres, com relação a mulheres, com relação a crianças, com relação a idosos, com relação a orientais, com relação a pessoas acima do peso. Então, essas obras são obras de destruição do próximo. Aquele que é limpo de mãos é aquele que não tem nenhuma obra que prejudique o próximo, que prejudique a si mesmo, não é limpo de mãos, pratica boas obras e é puro de coração. Não adianta a pessoa fingir
muitas vezes que é boazinha, mas dentro do coração carrega ódio, mágoa, não perdoa, tem falta de perdão, a pessoa vai se corroendo por dentro. Que não entrega sua alma à vaidade, ou seja, não entrega sua alma ao orgulho e à vaidade da vida, a pensar que é superior ao próximo, a pensar que o outro é menos, a pensar que merece mais, é entregar a alma à vaidade. E nem jura enganosamente. Então é aquele que fala a verdade. Este, versículo 5, este, quem faz essas coisas, receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, este é aquele que vai herdar o reino dos céus, é aquele que vai poder estar com o Deus soberano. Aí o versículo 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O salmista aqui fala que os que estavam com ele, louvando a Deus, eles são a geração que louva ao Senhor, daqueles que buscam a face de Deus. O Selá é uma palavra que significa pausa. Como o livro de Salmos é um livro de louvores, os salmos eles eram cantados e recitados quando o povo se reunia para adorar a Deus, como nós fazemos hoje nos cultos públicos. Muitos de nós usam o texto de Salmos para fazer a leitura bíblica dentro de um culto. Nós lemos um salmo. Se fizéssemos a leitura, quando fazemos a leitura do Salmo 24, estamos lembrando, o Senhor é soberano sobre a terra. Foi Ele que criou a terra e a colocou sobre os mares. Ele pode operar maravilhas. E aprendemos também que, para poder morar com esse Deus e ser amigos dele, precisamos ter obras boas, precisamos ter o nosso coração puro, precisamos ser humildes, porque aí recebemos a bênção do Senhor e nós somos a geração que louva ao Senhor. Por último, o Salmo 24 nós colocamos em verde, o versículo 7 ao 10, porque agora ele se dirige para as pessoas. Ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O portas aqui, ele está se referindo a pessoas. Então, levantai, ó portas. Nós sabemos que uma porta ela abre ou fecha oportunidades na nossa vida. Então, eu abro as portas do meu pensamento para que do meu coração para receber os conselhos de Deus. Eu fecho a porta da minha cabeça e do meu coração para as pessoas que querem me ensinar o mal. Então, quando ele fala aqui, levantai, ó portas, as vossas cabeças, ele está dizendo: ei, gente, levantem a cabeça de vocês. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nós somos almas, então nós somos entradas eternas. A eternidade entra na nossa alma. Então levantai-vos, ó entradas eternas. Ele está se referindo a quem já está com Deus. Para você estar com Deus, você deve aceitar a Jesus. Se você não, quando você aceita Jesus, você é uma entrada eterna. O Espírito Santo entra em você com a sua eternidade. A eternidade é estar para sempre com Deus. Agora, quando você se levanta, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, quando você se levanta para receber a Jesus e abrir o seu coração e a sua mente para a eternidade, então entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus. O Rei da Glória é Deus. Deus vai entrar em você, mas você precisa se levantar. Se levantar significa tomar uma posição. Então levantai, ó pessoas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantem, pessoas, a cabeça de vocês para olharem para cima, para olharem para Deus, para reconhecerem que vocês precisam desse Deus, porque Ele é o dono da plenitude da terra, foi Ele que fundou a terra. Então nós devemos evitar todas essas coisas que estão aqui nesse trecho em laranja, do 3 ao 6. Devemos evitar isso. Devemos ser limpos de mãos, puros de coração, ser humildes, não jurar enganosamente para recebermos a bênção de estarmos com Deus.
Levantai-vos quer dizer se levantem para buscarem a Deus. Você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou a Jesus, é hora de você se levantar para ser uma entrada eterna, porque o Rei da Glória quer entrar em você. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, está escrito que se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, e haverá festa no céu. Então Deus, ele quer, esse Deus todo-poderoso do Salmo 24, que fundou a terra sobre os mares, ele quer que você se levante e ele quer entrar na sua vida. Agora veja que ele fala no versículo 8: quem é este Rei da Glória? O versículo 8 explica: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O Senhor é poderoso na guerra contra o mal. Ele é poderoso na guerra contra a escuridão, contra as trevas, contra Satanás, contra as dificuldades da vida. Ele é o Senhor forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na guerra. Não importa qual a luta, a guerra que você está enfrentando. O Senhor é forte, Ele é poderoso. Foi Ele que criou os céus e a terra, Ele é poderoso na batalha para ajudar você no que você precisa. Versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ou seja, se levante. Deus quer estar na sua vida. Versículo 10: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Selá. Selá é pausa. E quando tem uma pausa, nós vimos aqui que tem uma pausa no versículo 8, tem uma pausa aqui no versículo 10. Essa pausa, ela serve para que as pessoas deem ela significa uma parada. Quando o salmo era cantado, eles cantavam do versículo 1 até o versículo 6, e aqui no Selá, no final do versículo 6, eles davam uma parada na música. Quando o salmo é recitado publicamente, eles dão uma parada aqui no versículo 6. E essa parada tem o propósito de fazer que a pessoa reflita no que ela cantou, no que ela falou. Então seria como você ler do versículo 1 até o versículo 6 e aqui no 6 dar uma parada. Quando o 6 fala assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Depois de ter havido essa explicação toda, do versículo 3 ao 5, de quem vai morar no céu, o propósito de ter um selá aqui, uma pausa é: será que você realmente é dessa geração? Que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega só uma vaidade, que não jura enganosamente? O objetivo do selá é dar uma parada para que a pessoa pense naquilo que ela cantou, que ela acabou de cantar. E aí vem aqui a última parte do versículo 7 ao 10, em que ele fala: levantem a cabeça de vocês, pessoas. Olhem para Deus, esse Deus que aqui nessa parte azul, o versículo 1 e o 2 é soberano, ele é poderoso. Levantem a cabeça para ele. Levantem, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se vocês se levantarem, tomarem uma posição de honrar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar, ele entrará. Aí ele repete esse mesmo versículo no 9, e aí no 8 e no 10 ele faz uma pergunta: quem é o Rei da Glória? E ele dá respostas diferentes. No 8 ele dá uma resposta: o Senhor é forte e poderoso. O Senhor é poderoso na guerra. Então ele dá uma informação: que o Senhor é forte e é poderoso e ele é que guerreia as nossas batalhas. E no versículo 10 ele fala que o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O versículo 10 vem para dizer que o nosso Deus, ele verdadeiramente é um Deus de guerra, um Deus de batalha, um Deus que está com você na hora da tribulação, da angústia, do sofrimento que você está passando. E aí tem mais um selá no final do versículo 10, que é uma pausa. Qual que é o objetivo dessa pausa? É você pensar: será que eu estou levantando a minha cabeça? Estou me levantando para andar com esse Deus? Vale a pena andar com ele, porque ele é forte e é poderoso, versículo 8. E ele é poderoso na guerra. Então ele realmente pode me ajudar nas batalhas. E no versículo 10, ele é o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele é aquele que reina, que governa
todos os exércitos. Então, se ele é o Senhor dos exércitos, eu posso acreditar e ter confiança absoluta nesse Deus. Afinal, foi ele que criou os céus e a terra, e ele é o dono do mundo e de todos os que moram na terra. Então, ele é o dono da minha vida. Você quer aceitar a Jesus? Porque aceitar a Jesus significa que você vai receber a Jesus como Senhor, ele é o Rei da Glória. Significa que você vai receber o perdão dos seus pecados, porque ele veio como rei e morreu como uma como alguém que praticou o mal para assumir o nosso lugar. O sangue dele é derramado na cruz e o corpo dele foi partido por mim e por você. E quando você recebe a Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, e o livro da vida, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse é o último livro da Bíblia, você pode ler lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 20, que haverá um dia de juízo final, e o Senhor verá quem está no nome, com o nome no livro da vida, e os que estiverem com o nome no livro da vida estarão salvos. Quem não estiver com o nome no livro da vida será julgado pelo livro das obras. Deus vai abrir o livro das obras e vai dizer: em tal dia você teve a chance de me aceitar, mas você não quis aceitar. Lá estarão todas as nossas obras. Então, se você conhece esse Deus, vê pela revelação do Salmo 24 que ele fundou a terra e ele é o dono de todas as coisas, e aqui estão as características de quem vai morar no céu. Aquele que é limpo de mãos, que cuida das suas obras, que é puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, ou seja, ao orgulho, e nem jura enganosamente. Você quer receber Jesus para ser essa pessoa? Limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a alma para o orgulho, para a vaidade e não jura enganosamente, para entrar para o céu, para fazer parte do governo de Deus, do Rei da Glória? Então, você pode aceitar a Jesus fazendo uma oração. Com o coração, você acredita que Jesus é o Senhor e teu Salvador. E com a língua, com a sua boca, você faz uma oração em que você confessa isso. E aí, quando você confessa, você recebe a salvação. Você passa a fazer parte do, do grupo que integra o Rei da Glória, os exércitos do céu, os exércitos do Senhor dos Exércitos, daquele que é o Rei da Glória. Então, se você quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui até a eternidade. Amém. Com essa oração, Jesus é o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, então agora você deve ler a Bíblia, procurar saber a respeito da vontade dEle, para que você possa segui-lo. Você também disse que é o teu Salvador. Você recebeu o perdão de seus pecados, porque quando Jesus morreu na cruz, o corpo dele foi moído por nós e o sangue dele foi derramado para isso. Quem recebe Jesus recebe o perdão dos pecados. O sangue dele nos lava do pecado, e quando somos lavados do pecado, podemos nos aproximar de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, você pode procurar depois na sua Bíblia, tem um livro chamado Isaías, e lá tem o capítulo 59, que fala que o nosso pecado nos separa de Deus. Mas quando você aceita Jesus, você é justificado dos pecados. Então, não há mais pecados que separam você de Deus. Por isso, receber e aceitar a Jesus é a chave fundamental. Por meio de Jesus, o sangue derramado na cruz, nós somos feitos filhos de Deus, porque os nossos pecados que nos afastavam dele são justificados. Depois você pediu para escrever o teu nome no livro da vida. O livro da vida está no céu. Como nós já dissemos, no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um julgamento final e o Senhor abrirá o livro da vida e quem estiver com o nome lá será salvo. Quem não estiver com o nome lá será julgado pelo livro das obras e depois de julgado, condenado. E a segunda, então o seu nome já está no livro da vida.
Por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que agora vai te orientar. O Espírito Santo, quando você estiver para fazer algo errado, ele vai tocar em você, no seu coração, ele vai incomodar você dizendo isso é errado. E quando você estiver na dúvida, ele é o que vai te dar orientação, dizendo faça assim, faça dessa forma, converse com tal pessoa, e você vai ouvir essa voz interna, que é o Espírito Santo falando com você. É o próprio Espírito de Deus na sua vida. Agora você precisa entrar numa igreja, fazer amigos novos cristãos que são comprometidos com Deus e buscar sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza que você morreu para o mundo e quando você sai de lá, você sai vivo, restaurado para viver uma vida nova em Jesus. E depois de batizado nas águas, o batismo tem que ser em idade adulta e consciente. Tem que ser com a livre e espontânea vontade daquele sujeito que se batiza, para que ele mesmo entenda o que ele está fazendo, que é entregar a sua vida para Deus. E as suas decisões e os seus caminhos e o seu estilo de vida e o seu modo de viver aqui na terra, que é viver como o estilo de quem conhece o dono da terra, que é Deus, e que respeita a Deus, e que ama e respeita o próximo. Depois de batizado nas águas, você deve participar da ceia. É uma reunião periódica. Na maioria das igrejas é feita mensalmente, mas em algumas igrejas é feita quinzenalmente. A igreja se reúne e eles pegam um pão que é partido e cada um pega um pedaço e todos comem juntos, simbolizando o corpo de Cristo. Depois bebem o cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz e que nos limpa do pecado. Participando da ceia, comendo do pão, que é o corpo de Cristo, e bebendo do cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus, você recebe alimento espiritual, perdão dos pecados, lembra que Jesus fez essa obra por nós e lembra que um dia estará com ele no céu. Essa é a meditação do Salmo 24, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sempre sermos portas que estão abertas para Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Senhor, ele é um Senhor todo-poderoso que realmente é o dono do céu e da terra. Ele é o dono da terra, da plenitude da terra, do mundo e de todos os que moram na terra. Foi ele que fundou a terra e ele quer que nós sejamos limpos de mãos, puros de coração, humildes e que não venhamos a julgar enganosamente e que nós venhamos a nos levantar e tomar o nosso posicionamento em relação a Deus, recebendo Ele e querendo viver de acordo com esses mandamentos que Ele deixou aqui nesse salmo para o nosso ensinamento e o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e que criou a terra e que fundou a terra. O Senhor nos ensina como sermos amigos desse Deus tão grande e poderoso. Precisamos nos levantar, como diz a parte final do Salmo 24, e devemos praticar algumas obras, como ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar a alma à vaidade, mantendo a humildade, e não jurar enganosamente, mas cumprir as palavras que dizemos. Fazendo isso, somos teus amigos, amigos do Senhor dos Exércitos, amigo do Senhor que é Deus forte e poderoso no meio da guerra e no meio da batalha. Visita cada pessoa que esteja passando por que batalha for, seja na vida sentimental, conjugal, financeira, emocional, educacional, espiritual, que o Senhor agora fortaleça o teu povo, arrancando os embaraços e lutando a guerra dos teus filhos, para que eles vençam e possam testemunhar da tua bondade mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos agradecidos. Amém.